Muito bem, muito bem. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos com a série Milagres de Jesus e, para mim, esse é um tema bastante especial, porque a minha vida tem sido uma vida de milagres. Eu tenho visto isso aqui na nossa comunidade e eu espero que você também tenha percebido isso na sua vida. Então, conversar sobre os milagres de Jesus é sempre muito bom. E hoje nós vamos falar sobre a cura de uma mulher que estava enferma com uma hemorragia. E isso está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Procura aí. Lucas capítulo 8, verso 43. Lucas 8, 43. Ok, eu vou ler assim. Diz assim a Bíblia, ó. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Verso 47, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Texto bonito ou não? Texto lindíssimo. Vamos conversar sobre algumas coisas aqui. O texto começa dizendo que uma multidão apertava Jesus. Apertava Jesus. Aqui tem uma lição principalmente para a gente. Qual é a lição? Nós, como crentes, cristãos, nós precisamos ser gente boa. Sabia dessa? O que significa ser gente boa? As pessoas precisam ter prazer em estar ao nosso lado. As pessoas precisam ter prazer em visitar a nossa casa, em conversar conosco, em estar conosco na igreja. O evangelho não se dá à distância. Você entende? O evangelho não se dá à distância. O evangelho se dá com toque, com abraço, com carinho, com sorriso, comendo junto. Comendo junto. A gente ganha uns pezinhos, mas isso é bom. Não é? Então o evangelho se dá assim. Então, irmãos, nós estamos começando a semana. Nessa semana nós temos um desafio. Qual é o desafio? Ser gente boa. Gente boa no trabalho. Gente boa dentro de casa. A esposa, o esposo, os filhos precisam ter prazer em estar do lado da gente. Eu estava num pequeno grupo na sexta-feira, um de nossos pequenos grupos aqui, e alguém fez um pedido e fez um agradecimento, e a pessoa falava exatamente isso. Ela falava assim, que está lutando contra a sua própria natureza. E de acordo com ele dizia, a minha natureza é muito terrível. Então ele assim, sabe, como muitos de nós, às vezes a gente fala e depois a gente pensa. Você conhece gente assim, não? Tem gente que pensa, depois fala. Tem gente que fala e depois pensa. E ele é assim, ele é impetuoso, ele é impulsivo. E ele falou assim, Senhor, eu preciso que o Senhor domine a minha natureza. E ele estava agradecendo porque ele está percebendo nas pequenas coisas que Deus está cuidando dele. Então essa semana precisa ser essa semana desafiadora para a gente. Qual é a primeira lição? Ser gente boa, ser um cristão gente boa, na comunidade, em casa, no trabalho, na igreja, com as pessoas que estão à nossa volta. É fácil? Não é fácil, mas com Deus fica melhor. Amém até aqui? A Bíblia diz que essa mulher, ela há 12 anos sofria de uma enfermidade. Eu não combinei com Paulinho, não vou colocá-lo nessa situação aqui. Deveria ter combinado, viu, Paulinho? Me perdoe por isso. Para quem não sabe, Paulinho, a gente chama de Paulinho porque ele é amado aqui, é jeito carinhoso, né? Mas fora daqui ele é chamado de doutor Paulo, porque ele é médico. Mas essa mulher, imagina, viver 12 anos com hemorragia, né, Paulo? Isso aqui eu acho que não é fácil. Quando a gente vê os comentaristas que falam sobre esse assunto, os comentaristas chegam a dizer que ela teve 2 problemas por conta dessa hemorragia. 2 problemas. Um problema físico e um problema espiritual. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando às vezes a gente fica sem a saúde, isso afeta até a questão espiritual. Afeta ou não afeta? Afeta a questão. Davi, ele fala assim, que quando ele
ele teve a depressão dele, problema emocional dele, ele falou que os ossos dele corroíam. Então a gente precisa cuidar da saúde, porque se a gente não cuidar da saúde e vier uma enfermidade, a enfermidade pode afetar até o nosso relacionamento com Deus. Então a gente precisa cuidar disso. Com base nisso, por exemplo, vou falar de mim. Esse ano eu resolvi fazer um check-up, porque eu estou com 46 anos, a idade vai chegando e a gente vai sentindo, e fora isso, olha, foi um dos anos que eu mais sepultei pessoas no ministério. E ainda hoje o MIS ainda enviou para mim o nome de 2 pessoas que estão padecendo com enfermidade. 2. E isso acontece toda semana. Quem está perto de mim sabe que toda semana eu estou em algum hospital. As pessoas estão passando por algum tipo de enfermidade. Muitas dessas enfermidades, como eu disse para vocês, elas correm um risco de afetar a nossa vida espiritual. E nesse caso, a enfermidade dessa mulher afetou a questão física, porque 12 anos com hemorragia não é nada fácil. A pessoa vai ficando fraca, a pessoa ela para de fazer exercício físico, como é que faz? Não tem condição de fazer. A pessoa para, vamos pensar na nossa vida hoje. Como é que você vai no shopping? Como é que anda? Como é que produz as coisas? Mulher, é um incômodo, totalmente, é um incômodo total para a mulher ficar nessa situação. Todo dia, uma vez, as mulheres dizem que, um dia me perguntaram lá em casa assim, como é que funciona esse negócio da TPM, né? As mulheres têm TPM algumas, né? Pouquinhas assim, mas algumas pouquinhas tem. Mas como é que funciona? Eu falei assim, bom, uns 15 dias antes e uns 15 dias depois. Bênção pura, todo dia. Agora, imagine essa mulher, eu me coloco no lugar dela, não deve ter sido fácil. Além disso, naquela ocasião, uma mulher com fluxo menstrual, ela já não poderia adorar junto com os demais. Agora, isso durava 7 dias, em média. 12 anos com fluxo, significa dizer que há 12 anos, ela nem entrava na igreja. Ela não era recebida pelos irmãos. As pessoas não a recebiam porque a tratavam como uma pessoa imunda. Então eu posso imaginar que essa mulher perdeu a vida social, vida profissional, amigos, família, deve ter perdido muita coisa. Porque muitas doenças tiram a gente, privam a gente de muita coisa. Eu falava ontem, onde que eu falava isso ontem? Eu não me recordo, ou sexta-feira eu acho, que quando eu estive hospitalizado, e você fica privado de muita coisa, as coisas mais simples da vida te dão saudade. Eu não sei se você já passou por isso. Coisas simples da vida. Exemplo, tomar água. Tomar água. Eu não conseguia tomar água. Sentar-me à mesa com os meus filhos, com a minha família. Coisas simples da vida. Então, essa mulher passava por isso há 12 anos. Agora, tem uma coisa interessante. No capítulo 8, verso 42, a partir do 40, tem um homem que encontra-se com Jesus, o nome dele é Jairo. E diz a Bíblia que ele era chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa importante na sociedade. E ele procurou Jesus e disse o seguinte, Jesus, olha, ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, olha, você tem um homem, entre aspas, conceituado na sociedade, que durante 12 anos ele viveu de alegria. A filha foi só bênção, só alegria, bênção pura. E que agora estava morrendo. E do outro lado você tem uma mulher que nem tem nome, é anônima. O homem tem nome, Jairo. A mulher não tem nome, é anônima. E enquanto Jairo viveu 12 anos na bênção pura, da alegria de ter a filha boa, você tem uma mulher anônima que aos mesmos 12 anos passou sofrendo, chorando, sangrando e perdendo tudo. Então, é essa situação que a história apresenta para a gente. Enquanto todo mundo apertava Jesus, essa mulher deve ter feito um esforço sobre-humano para tocar em Jesus.
E diz a Bíblia que ela tocou em Jesus. Há quem diga que essa questão de tocar em Jesus era uma questão quase mística dela, por conta da sua religiosidade. Na sua religião, na forma como ela cria, aprendeu a crer, ela acreditava. E tem gente que acredita hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você vai dizer se você já conheceu por aí. Tem gente que crê que se você colocar um copo de água, por exemplo, numa mesa e tomar a água depois da oração, por conta de tomar a água, a pessoa é curada. Vocês já viram isso por aí? Viram? Tem por aí, não tem? Não tem por aí também um negócio assim que pega a toalha, aí o indivíduo vai lá, compra a toalha, compra uma toalhinha de rosto, não sei o quê. Aí compra a toalha, chega para cá. Se ele usar aquela toalha, aí ele é curado. Isso tem aí também, não tem? Não tem a questão da vela, que se acender uma vela também vai e tal, e ora e a situação melhora. Então, essas coisas místicas estão por aí. Se você fizer uma lista e pesquisar, você vai ver que tem uma lista gigante de situações que as pessoas foram ensinadas a acreditar que as coisas seriam melhores se ela tocasse em alguma coisa, comesse alguma coisa, bebesse alguma coisa. As pessoas foram ensinadas nisso. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Nem sempre a tradição ela é importante. Em algum momento, você vai precisar romper com a tradição para seguir a palavra de Deus. Eu venho de um lar pobre. Meus pais, eles não tiveram educação assim secular. E eu aprendi algumas palavras em casa que eu fui descobrir que aquilo era errado na língua portuguesa. Lá para frente. Porque eu ouvia todo mundo falar em casa e para mim era tudo normal. Em algum momento, quando você tem contato com a realidade, com a verdade, aí você tem que escolher. Eu vou continuar, por exemplo, falando assim ou falando do jeito certo? Vivendo assim ou vivendo do jeito certo? Nesse caso, a mulher usou a fé dela, a religiosidade dela, que ela aprendeu, que fazia parte da tradição dela, para tocar em Jesus, acreditando que se tocasse, ela seria curada. Aqui vem uma outra coisa para também colocar por terra os nossos preconceitos. Eu disse da coisa complexa de quem acredita nessas coisas místicas, mas agora eu vou dizer do que Jesus faz para jogar por terra os nossos preconceitos. Jesus sempre parte do conhecido para o desconhecido. Jesus, ele não ignora o conhecido das pessoas. Há pessoas que viveram a vida toda sendo enganadas em algum tipo de religiosidade. Jesus, ele não ignora isso. A Bíblia vai até mais além. Jesus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Ele não julga a pessoa com base no tempo de ignorância dela. Então, quando a mulher toca em Jesus, a mulher é curada instantaneamente, depois de 12 anos. E o que Jesus estava querendo ensinar? Filha, você tem uma fé que não é uma fé totalmente clara, com base na palavra de Deus. Você não conhece os princípios da palavra de Deus, mas com base na tua fé, eu vou te curar. Irmãos queridos, eu já vi Deus curar pessoas que não tinham conhecimento da palavra, não tinham o real conhecimento do que seja a fé verdadeira. Mas Deus olha para a pessoa e com base no amor que Ele tem para com a pessoa, Ele cura, Ele toca, Ele restaura. Então eu diria para você, tira da sua cabeça o preconceito de que Deus ele não cura todas as pessoas, e a gente é levado a pensar que algumas curas veio do inimigo. Às vezes vem, mas não é sempre. Deus, ele olha para a fé da pessoa, e com base na fé da pessoa, no desejo dela, na necessidade dela, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma. Tá, antes de continuar, deixa eu dizer para você, meu irmão, você vive uma vida anônima, Jesus te ama. Jesus ama quem é conhecido e ama quem não é conhecido. Jesus ama quem tem algum tipo de instrução acadêmica e Jesus também ama aquele que não sabe ler. Jesus ama aquele que tem boa condição financeira e Jesus ama aquele que não tem R$1 no bolso. Jesus ama todas as pessoas. Jesus, ele atende o Jairo, você vai ver que ele atendeu o Jairo.
E Jesus atende essa mulher que nem nome tem. Então, quando você sair daqui e for para o seu trabalho, for para a sua casa, e pensar em buscar a Deus, você vai pensar em buscá-lo e você vai encontrá-lo quando você buscar. Sabe por quê? Porque quando você buscar o Senhor, Ele não vai olhar para o que você é, nem para o que você tem. Quem faz isso é a sociedade. Jesus vai olhar para aquilo que você pode ser nas mãos dEle. É assim que Ele olha. E se você está sofrendo há 12 anos, Ele pode interromper isso aí. Se você está vivendo escravizado há 12 anos ou mais, Ele vai interromper isso aqui pelo poder dEle. Mas você precisa ter essa fé da mulher. Pastor, mas tem um povo que atrapalha. Você pode olhar e falar assim, mas tem uns crentes aí que são meio chato. Não é assim, às vezes? Você fala assim, tem uns crentes chatos que eles me atrapalham de ir à igreja. Eu vou à igreja, aí às vezes tem um que fala uma coisa, tem um que olha de um jeito. Aí eu saio da igreja, tem um lá na minha casa que é chato, tem um outro vizinho que é assim, tem alguém que posta isso, posta aquilo. Amigo, você não tem que olhar para essas pessoas. Olhe para a tua doença e olhe para o teu médico é o Senhor. E Ele vai ajudar você naquilo que ninguém mais pode ajudar. Então olha para Ele e não olha para o pastor. Não, porque se você olhar para mim, eu tenho certeza que você vai errar o caminho. Se você olhar para os irmãos, eu tenho certeza que você vai errar o caminho. Mas apesar dos irmãos, apesar do pastor, apesar da igreja falha, olha para Jesus. E Ele vai interromper esse caminho. E tem alguns caminhos que são caminhos de maldição. Eu falava para a nossa liderança hoje, na reunião que eu tive com eles, de treinamento lá da Raízes, sobre a questão da fidelidade. E eu dizia para eles, sabe por que às vezes Deus não abençoa a nossa igreja? Deus não abençoa o teu lar? Deus não abençoa a tua casa? Porque a infidelidade traz sobre nós maldição. Só que se você caminhou um tempo, ou na infidelidade, ou na imoralidade, ou na escravidão, seja ela qual for, se você correr para o Senhor Jesus, Ele pode cortar esse laço de maldição. Interromper esse laço de maldição e te dar uma nova vida. E essa mulher, ao tocar no Senhor, o Senhor interrompeu aquilo que trazia sofrimento há 12 anos. Aqui tem a última parte que eu queria compartilhar contigo, que tem de ver com os discípulos. Jesus olha, Jesus podia ficar quietinho, não fala nada, certo? Certo ou errado? Certo. Ele já não sabia quem era a mulher? Sabia, ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Por que ele fez questão de revelar? Quem me tocou? Ei, vem cá, tem uma multidão aqui. Quem foi? Alguém me tocou. Mas Senhor, os discípulos disseram, como que o Senhor vai dizer quem te tocou? Tem uma multidão aqui tocando no Senhor. Não, mas eu recebi um toque diferente. Que lição que você pode tirar daqui? Teve um toque diferente. Eu tiro uma lição importante. Deus, Ele não olha para você no atacado. Sabe assim? Ele não olha para você, aí é o bandejão do Tatuapé. É todo mundo. Não é assim que Ele olha. Ele olha para você como alguém especial, único, única. É bem assim. Ele olha para você como se no universo só existisse você. É assim que Ele vê o ser humano. Então ele não vê aquela multidão, ele vê a pessoa. Ele recebeu vários toques, vários toques. Ele conhecia um por um, mas o toque da necessidade ele conhecia. Então, amigo, você pode me chamar para orar. Pastor, ora por mim, eu vou orar por você. Mas se você orar, Deus vai atender do mesmo jeito que atende a minha oração. Porque para Deus você é único. É simples assim. Você pode clamar. Eu posso clamar. Pastor, venha clamar por mim. Eu vou clamar por você. A hora que você quiser, no momento que você quiser. Mas se você estiver no teu carro, na tua casa, na empresa, no metrô, no ônibus, no Uber, a hora que você clamar, Deus vai ouvir. Porque Ele olha para você não como qualquer uma pessoa. Ele vê você como a única pessoa desse universo. Ele entende você. Quando eu penso nessa questão de que Ele entende você, eu penso que ele, enquanto todos tocavam, Ele entendeu claramente um toque especial. Isso aqui para mim é fantástico.
Deus entende a minha luta pessoal. O meu detalhe pessoal, Ele entende. E sabe que tem coisa, por exemplo, eu estou casado com a minha esposa há 27 anos, mas ainda estamos num processo de aprendizado. Aí de vez em quando eu falo uma coisa que não deveria falar, ou ajo de alguma forma que não deveria agir, eu falo, mozão, me perdoe, eu estou em construção. Eu estou em construção, a gente acha que está pronto, não está pronto nunca, né? Quando você pensa que está bonzão, aí é que está mal. Então Deus conhece isso que vai no coração. É por isso que quando a gente canta na igreja, por exemplo, Deus sabe o que vai dentro da alma, lembra? Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma, Deus faz de você um gigante. Isso é verdade. Porque nós estamos aqui num grupo significativo de pessoas e cada um tem uma luta diferente, cada um tem uma dor diferente. E o meu Deus, esse Cristo aqui, conhece cada um individualmente, conhece o nome de cada pessoa e conhece a luta de cada um. Ele conhece a luta que você já falou e Ele conhece aquilo que você não falou, está só no seu coração. Então é a Ele que você tem que recorrer. E se recorrer a Jesus, Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar sozinho. Amém, meus irmãos? Eis que a mulher se revela, Senhor, foi eu toquei no Senhor. Por que Deus permite que a mulher... Você pode pensar assim, nossa, esse Jesus aí, ele é meio rude, né? Porque ele fez a mulher, ele expôs a mulher no meio daquela multidão toda. Por que ele fez isso? Por que ele expõe as pessoas assim no meio do povo? Não. Lembra que eu falei para vocês que há uma possibilidade dessa mulher ter tido uma religião meio mística? Lembra disso? Quando Jesus pergunta, Jesus estava confrontando o coração da mulher. Vem cá, você só me procurou pela cura? Você só me procurou pelo milagre? Ou realmente você quer a principal das curas? Que é me receber no teu coração. O que é que você quer? Você só quer que eu cure a tua dor de cabeça? Só quer que eu cure o câncer? Você só quer que eu cure a hemorragia? Você só quer o emprego? Você só quer a casa? Você só quer o carro? Você só quer o dinheiro? Você só quer a cura do filho, a cura da esposa, a tua cura? É só isso que você quer? Isso aqui basta? Você veio aqui só para tocar na minha veste só e vai embora? É só isso que você quer? Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Jesus estava dando a chance para aquela mulher enxergar Jesus além da cura, receber Jesus além da cura, enxergar Jesus como seu Salvador. E aí eu pergunto para você, ela enxergou sim ou não? Eu também acho, Rebequinha, que ela enxergou. Sabe por que eu acho? Porque quando Jesus pergunta e ela se manifesta, o próximo passo é você vê-la se jogar nos pés de Jesus. Diz a Bíblia que ela se prostrou nos pés de Jesus. Se você ler lá o que aconteceu com Jairo a partir do versículo 40, você vai ver que Jairo, quando vai a Jesus, ele se joga aos pés de Jesus para pedir pela filha. E essa mulher, depois de ter recebido, agora veja, Jairo se jogou aos pés de Jesus antes da cura. Ele se jogou pedindo. Esta mulher, como ela não tinha todo esse conhecimento, ela se joga aos pés de Jesus depois da cura. Então a cura para ela é uma libertação. A cura para essa mulher é a certeza que ela estava agora nas mãos do Senhor, e é por isso que ela se joga aos pés de Jesus. Esse se jogar aos pés de Jesus, eu quero ler com você, versículo 47, que diz assim, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, para todo mundo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Eu não sei o que ela disse, ela só declarou a causa. Como foi, as palavras que ela usou, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu posso imaginar a vergonha de alguns. 12 anos essa mulher talvez tentando entrar na igreja, não conseguindo, talvez não recebendo visita de ninguém, talvez sendo excluída da comunidade, e agora o Jesus que inclui, ao invés de excluir, ele aproxima. E veja bem, se alguém, um líder da igreja, tocasse numa mulher com hemorragia, ele ficava contaminado.
ele também ficava excluído de participar. Quando ela toca em Jesus, ela não contamina Jesus. Pelo contrário, quando ela toca em Jesus, ela transfere a dor dela para Jesus, e Jesus, como é vida, é cura, é salvação, é poder, é ressurreição, Jesus é tudo, Jesus transfere para ela a cura, o milagre, a transformação e a salvação. Ela diz para todo mundo, eu não sei o que ela disse, mas se fosse eu diria assim, gente, louvado seja Deus por eu ter encontrado o meu Salvador. Ele me curou, mas a melhor de todas as curas não foi estancar o sangue, a melhor de todas as curas foi ele entrar no meu coração. Agora eu sou de Cristo. Amigo querido, tem coisa que Cristo precisa fazer na tua vida? Tem ou não tem? Tem alguém, não precisa responder assim, nem levantar a mão, só pensa, você está precisando de algum milagre? Tá, não está? De alguma bênção, tem alguma necessidade forte aí? Coloca isso nas mãos do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Faça como Jó. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Faça como Paulo, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Faça como Jacó. Eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. Eu não te deixarei. Se vier a bênção, amém. Se ele disser, espera um pouco, amém também. Se ele disser não, amém também. Que tudo seja para a glória de Deus. Quando Jesus olhou para a mulher, a última frase de Jesus foi, filha, a tua fé, o que diz? Te salvou. Vai em paz. Por que vai em paz e por que a tua fé te salvou? Jesus podia ter falado assim, a tua fé te curou. Ele falou assim, a tua fé te salvou. A partir de agora, você não é mais uma mística. A partir de agora, você é dependente do Senhor. Você não é dependente de uma água, você não é dependente de uma toalhinha, você não é dependente de uma coisa, nada, você é dependente do Senhor. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Por que paz? Vou te explicar. Você sabe o que significa paz na Bíblia? Paz na Bíblia não é a ausência de conflitos. Paz na Bíblia é a certeza da presença de Deus, mesmo em meio aos conflitos. Em outras palavras, Jesus olhou para ela e falou assim, filha, pode ir embora. Daqui para frente vai ser tudo mil maravilhas? Não. Outros problemas virão. Mas o mais importante agora você tem. Você tem o Senhor no coração. Pode ir embora. E quando as lutas vierem, você vai suportar pelo poder do Senhor. Você está começando a semana agora, eu diria para você a mesma coisa que Jesus disse para essa mulher. Vai-te em paz, filho e filha. Vai embora em paz, tendo a certeza que você está nos braços do Senhor e Ele vai cuidar de você. Amém? Podemos orar? Fique em pé então. Eu gostaria que você colocasse, nas mãos do Senhor os seus eventuais clamores, pedidos, milagres. E se você precisa do milagre, da transformação do coração, coloca também nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, transforma, Senhor, restaura, Senhor, cura. Conversa um pouquinho com Deus e em seguida eu oro por você aqui. Santo Deus e Pai, o Senhor tem ouvido o teu povo, está ouvindo o teu povo agora, sabe daqueles que estão necessitando de um milagre. Eu, por exemplo, estou lembrando da Michele, que está no hospital, e ela está precisando de um milagre, Senhor. Milagre que o Senhor vá lá, que o Senhor opere assim, as melhores medicações, toque na vida dela. Tem tantas pessoas necessitando de milagres, na saúde, às vezes milagre financeiro, às vezes na família, relacionamentos, às vezes uma prova que precisa ser feita, concluída. Senhor, o Senhor sabe o milagre que cada um precisa.
Então nós estamos aqui nesta noite para tocar nas tuas vestes, Senhor, com o toque da fé, com o olhar da fé. Nós nos aproximamos do Senhor porque confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor pode todas as coisas. Confiamos que não há nada impossível para o Senhor. Então, Senhor, receba o nosso clamor, receba a nossa oração, receba o nosso desejo, mas opera de acordo com a tua vontade. Por fim, nós colocamos nas tuas mãos o pedido do maior dos milagres, que é a transformação do nosso coração. Entra na nossa vida, muda o nosso coração, entra na nossa casa e transforma a nossa casa, Senhor. Pedimos ao Senhor agora que ao sairmos daqui, que a tua paz nos acompanhe. Que essa paz que excede todo entendimento nos acompanhe todos os dias dessa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Feliz semana.